Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a investigação do George Soros, né? O Trump está determinado a investigar o George Soros, a Open Foundation, o Alex Soros, essa turma toda da esquerda. E isso está deixando o pessoal esquerdista apavorado, tá? Aqui, o Andy Ngo está falando que o papo nos vários blogs da esquerda, né, dos Antifa lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, o Andy Ngo é um jornalista investigativo que justamente foca em Antifa, nesse submundo esquerdista lá. Diz ele que o tema é pânico, né? Esquerdistas e liberais no Blue Sky estão entrando em pânico com as novas ordens executivas para desmantelar o crime da extrema esquerda. O pessoal falando aqui, ih rapaz, isso é realmente ruim, né? Vamos falar um pouco sobre isso daqui, o que o Trump está fazendo, o que pode advir disso daí. Essa notícia foi sugerida por, como eu já expliquei para vocês, budista libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então é isso daí, ó. O Trump está visando os Soros, as fundações dos Soros, e isso está levando a medo e coragem, né? Medo e determinação na esquerda, porque o Alex Soros falou que a Open Foundation só vai desistir sobre o meu corpo morto, né? Só sobre o meu cadáver. Ih, rapaz, eu não sei não, acho que o Trump aceita essa condição, hein? Mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer nessa história. O que aconteceu alguns dias atrás, né? O Trump ordenou o Departamento de Justiça americano para criar um grupo de procuradores para investigar as funções do grupo do George Soros. Há muito tempo já se tem essa ideia de que o George Soros é pelo menos uma das muitas instituições esquerdistas que ajuda os antifas e outros grupos esquerdistas radicais no mundo inteiro, né? E veja, como eu sempre disse para vocês, eu não tenho nada contra esquerdistas financiarem organizações de esquerda, é direito deles, da mesma forma que é direito do pessoal da direita financiar pessoas que sejam favoráveis à direita, né? Ou seja, o cara é de direita, quer financiar um grupo que amplifique a voz dele, que coloque as pautas de direita, é perfeitamente razoável, tanto de um caso quanto do outro, né? Agora, a questão toda é que a Antifa, vocês sabem, é uma organização bastante questionável. Não é uma organização meramente de propagar ideias. Propagar ideia é uma coisa. Os protestos da Antifa são extremamente violentos, aliás, que o diga o Andy Ngo, o próprio Andy Ngo, que é o jornalista que desvenda esse submundo da Antifa. Ele já foi atacado várias vezes, já temeu pela vida dele, só foi salvo porque conseguiu correr e se refugiar num hotel lá em Portland, né, lá em Oregon, né? Portland é uma cidade que é a base da Antifa lá nos Estados Unidos. A Antifa, vocês sabem, é uma organização descentralizada. O que quer dizer isso? Não existe um presidente mundial da Antifa que manda em todos os grupos de Antifa, não tem isso. É mais ou menos como a Al-Qaeda, ou como o ISIS, ou como outras organizações dessa forma. Até o Anonymous. O Anonymous, para quem não sabe, não é uma organização articulada, não tem o presidente do Anonymous mundial. O que você tem são vários grupos que se dizem anônimos. Da mesma forma, a Al-Qaeda não tem uma presidência, até teve uma época, né? O líder da Al-Qaeda era o Osama Bin Laden, mas depois que ele foi destruído e coisa e tal, o que sobrou foram várias células independentes que você tem em vários lugares. A Antifa funciona assim também, você tem células independentes, várias células totalmente independentes que se dizem Antifa, então todo mundo usa o mesmo rótulo, mas são muito diferentes. Algumas células Antifa, de fato, só têm o papel de protestar, de fazer protestos e coisa e tal. E esse pessoal, eu não tenho nada contra isso, acho que eles têm o direito de fazer do jeito que eles acharem melhor. Se for meramente fazer protesto, questionar, né, isso não tem problema nenhum. A questão toda é que você tem nesse universo da Antifa, desde isso daqui até células que são basicamente terroristas mesmo. Que primeiro você tem os protestos violentos, né? Eu fiz um vídeo lá no meu outro canal, no Ancapsu Classic, né? Qual que é a diferença entre a Antifa e os fascistas, né? E basicamente é nenhuma, porque a Antifa ela justamente surgiu para combater os fascistas e usando as mesmas ferramentas dos fascistas. Ou seja, eles se organizam e fazem protestos violentos. E tem toda uma organização ali, o pessoal que vai marcado com vermelhinho, verdinho, amarelinho. Os amarelinhos são os comandantes de um determinado protesto. Os verdinhos é a galera que vai lá só para protestar e fazer número. A ideia é que esse pessoal vai lá mais para proteger os vermelhos, que é o pessoal que vai, de fato,
fazer os ataques violentos, né? Então tem toda uma estratégia para eles fazerem esse tipo de coisa. Outras coisas bem interessantes, por exemplo, eles só fazem protestos presenciais, só organizam esses protestos presencialmente. Não tem nada de mandar cartinha, de mandar SMS, de mandar grupão. Vamos fazer um grupão para organizar um protesto? Mas, meu amigo, esse pessoal é esperto, cara. Eles fazem esse protesto há muito tempo, não é pessoalmente. E tu vai num lugar que todo mundo deixa o celular na entrada, tem detetor de metal, tu entra, deixa o celular na entrada ali, e aí vai ter a reunião, vão conversar as coisas ali. Não tem esse negócio de, vamos fazer um grupo aqui no WhatsApp para coordenar um golpe. O golpe, Grupo Verde e Amarelo, como é que é? Punhal Verde e Amarelo, ou Copa do Mundo 2022, ou Festa da Jandira, não é um negócio desse? Que era a organização que o pessoal fazia, né? Cara, a primeira coisa que você tem que jogar fora é isso. Não se planeja nada desse tipo por internet. Você planeja nos lugares, né? Você vai lá em Portland, é uma livraria famosa, né? É livraria, sebo na parte de baixo e Antifa na parte de cima. E o pessoal chegava lá, deixava o celular e coisa e tal, subia e aí tinha reunião lá e conversava e negociava e decidia as coisas ali e pronto. E dali ninguém falava nada, não tem nada por telefone, esquece telefone. Enfim, o Andy Ngo, ele é justamente o repórter, ele conseguiu infiltrar a gente nessa Antifa, infiltrou a gente lá, porque isso é uma maneira de você resolver. Você infiltra alguém, a pessoa lá dentro, ela participa de todo coisa, ela te fala como é que a coisa acontece, né? Então, dessa forma você começa a saber como é que funciona a coisa. Não é por investigação eletrônica, né? Enfim, agora que o Trump determinou que a Antifa é um grupo terrorista e que quem financia a Antifa vai ter que se ver com o Departamento de Justiça, aí o pessoal de esquerda começou a ficar preocupado, né? O Trump alvejando a fundação do Soros deixou realmente o pessoal medo e desafio, né? O pessoal, não, que não vou ceder aqui. Durante um painel que discutia líderes mundiais e filantropistas em Manhattan, inclusive o Alex Soros, ele disse que a organização de 23 bilhões de dólares que ele lidera não vai ceder à pressão do presidente Trump. O Soros, que é filho do bilionário George Soros, desafiadoramente disse ao pessoal de lá que ele não fez nada errado e que não voltará atrás em sua luta pelos direitos humanos, nem sobre o meu cadáver. Ih, rapaz, não dá essa ideia para o Trump não, que o Trump topa. Isso de acordo com duas pessoas que participaram desse painel e falaram na condição de anonimato, porque era um evento só para convidados. Olha só, esse evento muito provavelmente foi um evento no mesmo estilo da Antifa. Entra todo mundo, o celular fica do lado de fora, ninguém entra com celular, com nada. Você pode anotar? Pode anotar na sua letra, aí você pode anotar, não tem problema não, mas não vai ter prova de que nada, ninguém falou ninguém vai ter ninguém gravado, áudio de ninguém falando, e principalmente não vai ter a conversa em si registrada, né? Os comentários foram feitos depois de um questionamento no New York Times, revelando um oficial do Departamento de Justiça sênior foi instruído que cerca de meia dúzia de procuradores, de advogados, planejam investigar as ações da Open Society, que foi iniciada pelo pai do Alex Soros, né? Então a investigação começa justamente nesse momento que o Trump coloca a lei, né, a lei e ordem, né, a Polícia Federal deles lá, o FBI, inclusive o diretor B. Comey. Agora, isso é outra coisa, tá? Esse James B. Comey é o ex-diretor do FBI que começou a acusar o Trump, tá? E aqui no Brasil o pessoal tá dizendo, tá vendo como é que o Trump tá perseguindo as pessoas? Mas olha só, lá nos Estados Unidos, esse cara aqui, para você ter um indiciamento, para ter a denúncia aceita, isso é feito por júri. Tudo lá nos Estados Unidos é feito por júri. Então, essa acusação contra ele foi aceita por júris, tá? Lá em Nova York. Ou seja, júri em Nova York são pessoas do povo que são chamadas, elas ouvem os argumentos e aceitam ou não aquele caso, né? E lembra, são pessoas comuns, né? Lá nos Estados Unidos eles têm esse padrão de a decisão principal ser feita sempre por júri, para não poder dizer que o juiz está fazendo a coisa errada. Será que se o Alexandre de Moraes fosse obrigado a convocar júri para cada uma dessas decisões que ele fez contra o Bolsonaro, será que o júri teria reconhecido a culpa da parada? Eu não tenho dúvida que meia dúzia de petistas no júri iria aceitar, mas eu duvido muito que todos aceitassem
esses crimes absurdos que que o Xandão decidiu aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a ideia é que júri é muito caro, porque é caro realmente, você tem que chamar as pessoas, o governo paga para essas pessoas ficarem lá no júri, coisa e tal. Eu não sei se paga não, tá? Em alguns estados eu acho que paga. Mas, de qualquer forma, é um processo caro, as pessoas têm que ficar num hotel para ficarem totalmente isoladas, né? Enfim, o James Comey foi indiciado na quinta-feira, sobre objeção de promotores de carreira, e agora ele também alvejando a Open Society, que é o pilar de filantropia do mundo progressista, não só lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também. Esses 23 bilhões que o George Soros tem em caixa, isso acaba gerando muito dinheiro que ele dá para a esquerda no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, a ex-mulher da Marielle, ela recebe uma pensão do George Soros, meu amigo. Recebe pensão do George Soros, por ter lutado contra a direita aqui no Brasil. Que Marielle, nunca fez porra nenhuma aqui no Brasil. Só ganhou notoriedade depois que morreu, a verdade é essa, né? Nunca fez nada. Mas o George Soros dá dinheiro para ela, né? E dá dinheiro para um monte de gente aqui no Brasil também, né? E lá nos Estados Unidos, ele diz que não dá dinheiro para a Antifa, mas ele dá dinheiro para um monte de organizações que também fazem parte da Antifa. E isso está deixando o pessoal esquerdista desesperado. Isso é realmente muito bom. Desculpa, isso é realmente muito ruim, é o que estão dizendo os esquerdistas. E se o esquerdista acha que é ruim, para nós é bom. Essa aqui foi a ordem que o Trump fez, né? A ação presidencial para evitar o terrorismo doméstico e a violência política organizada, principalmente da esquerda. Isso daqui já é fruto do caso lá do Charlie Kirk. Já é uma ação tomada com base nas consequências da morte do Charlie Kirk. É o que o pessoal está falando. O Alex Soros está falando aqui que não só sobre o meu cadáver. E, bom, a gente já tem o cadáver do Charlie Kirk, né? O Trump já foi alvo de violência política também, já ameaçaram matar ele. Então, se tem o cadáver de um lado, o cadáver de outro, eu não vejo problema nenhum, né? Mas vamos ver como é que vai chegar isso daqui. Ninguém quer a morte de ninguém, não. O que a gente quer é que essas organizações todas sejam desbaratadas e os culpados sejam presos, né? Então, olha aqui a ordem do Trump. Seção 1. Terrorismo doméstico e violência política organizada. Assassinatos hediondos e outros atos de violência política nos Estados Unidos subiram muito nos anos recentes. Mesmo logo após o assassinato horrível de Charlie Kirk, alguns indivíduos que aderem à ideologia do atirador comemoraram esse assassinato terrível enquanto encorajaram mais violência política. Inclusive aqui no Brasil. Teve gente ameaçando o Nicolas Ferreira, teve gente ameaçando outras pessoas aqui no Brasil. Isso segue após a tentativa de assassinato de pessoas em 2024 e a tentativa de assassinato contra o juiz Brett Kavanaugh em 2022. Também teve um Antifa que tentou matar o Brett Kavanaugh em 2022. Duas tentativas separadas contra a minha própria vida em menos de 3 meses durante a campanha de 2024 e as confusões, né, os protestos lá em Los Angeles e Portland, que isso refletiu um aumento de 1000% nos ataques contra o ICE, né, contra a equipe de imigração e alfândega americana desde o início de janeiro de 2025, comparado com o mesmo período lá no ano passado, né? Essa violência política não é uma série de incidentes isolados e não emerge de forma orgânica. Ao contrário, é a culminação de uma campanha organizada e sofisticada de intimidação de radicais e ameaça e violência contra a sua oposição, para silenciar a oposição, né? Limitar a atividade política, mudar e direcionar resultados políticos, né? E prevenir o funcionamento de uma sociedade democrática. Então o que ele está dizendo aqui é que é lógico que essa violência toda tem método, funciona, tem uma coisa por trás nisso daí. Uma nova estratégia para a polícia que investiga esses participantes dessas teorias terroristas inclui estruturas organizadas, redes e entidades e origens de fundo, né, financiamento, e que praticam essas ações que estão por trás dela. Isso é requerido, ou seja, uma nova estratégia é requerida para investigar essa galera toda que está por trás disso daí, né? Essas campanhas muito comumente iniciam pelo isolamento e deumanização de alvos específicos,
para justificar o assassinato e ações violentas contra eles, ou seja, chamar a pessoa de nazista e fascista, e isso justifica que se use violência contra a pessoa. Isso tem acontecido através de vários fóruns, né? Aqui ele usou o plural correto de fórum, né? O plural de fórum é fora, né? Assim como o plural de currículum é curricula. Né, o plural em latim se escreve dessa forma, né? Só que é lógico, a gente já ignora isso, fala fóruns mesmo, então que é mais entendível, né? Inclusive fóruns de chat anônimo, encontros pessoais, mídia social e até instituições educacionais. Essas campanhas, então, elas escalonam através de doxing, né? O que é doxing? É o ato de você revelar informações pessoais de pessoas ou empresas envolvidas em alguma coisa. Então aqui, doxing, onde informações de identidade pessoal de alvos, tal como endereço pessoal, telefone e outras informações pessoais, são expostas para o público com o conteúdo explícito de encorajar outros a assediar aquela pessoa, intimidar ou violentamente assaltar essas pessoas. Como é no caso de vários agentes do ICE em Los Angeles que sofreram doxing, e também o objetivo dessas campanhas podem ser obstruir as operações do governo federal, bem como as investigações de imigrantes, né? Então, ou seja, eles continuam isso daqui, e aqui, ó, e fala aqui, ó, muito dessa violência vem sobre o guarda-chuva dos autodescritos como antifascismo, Antifa. Esses movimentos descrevem princípios americanos como o apoio à lei, né, à polícia e ao controle de fronteiras como fascistas, para justificar esses atos. E aí vai, meu amigo, e aí começa um monte de coisa, como é que eles vão fazer isso? Eles dizem que criaram um novo grupo aqui, ó, a nova Força Tarefa Antiterrorismo, conhecida como JTTF. Devem ser coordenadas e estabelecer essa estratégia nacional para investigar, perseguir e acabar com essas entidades e indivíduos que estão visando esses atos de violência. Os JTTFs devem investigar crimes federais ligados a violência política, terrorismo, conspiração, depravação de direitos individuais e também devem investigar fundações, ou seja, o pessoal que dá dinheiro para esse pessoal, bem como oficiais que estejam empregados dessas organizações, ou seja, pessoas do governo que estejam nessas organizações. De forma não surpreendente, tem um monte de professor universitário, de funcionário público lá nos Estados Unidos que faz parte dessas organizações. Então eles vão investigar essa coisa toda aqui, ó. Organizações não governamentais e cidadãos americanos residindo no exterior com ligações a essas organizações também devem ser investigadas e coisa e tal, lavagem de dinheiro e, enfim, um monte de coisa aqui, cara, que eles vão começar a investigar agora. Isso daqui, o próprio pessoal da esquerda está apavorado com isso, né? O objetivo, no final das contas, a gente já sabe, o Trump já falou, é colocar o George Soros e o Alex Soros na lei Rico, que permite a prisão sumária dos dois e o confisco de todos os bens, o bloqueio de todos os bens. O bloqueio dos bens até o final do processo. Se eles forem considerados culpados, eles podem ter o dinheiro confiscado pelo governo americano, né? Então, assim, é um ato bastante danoso, tá? Um ato bastante severo contra essas pessoas. Agora, de fato, a Antifa tem feito coisas erradas, então, de certa forma, é justificado isso daqui como restituição de violência. O Intercept Brasil está apavorado, meu amigo. Não porque o Trump quer tratar a esquerda como terrorista para aumentar a perseguição. Ou seja, você está dizendo que o Trump quer fazer com a esquerda o mesmo que a esquerda tem feito com a direita aqui no Brasil, né? É meio isso mesmo, né? Mas não, o Trump não quer fazer isso. O Trump quer perseguir os terroristas de verdade na esquerda, como, por exemplo, os antifas, que claramente são terroristas, né? E o George Soros, que claramente é uma figura do mal nessa história toda. Acho que pode dar certo, hein?